Bem-vindos e bem-vindas ao Dara Tarô. Vou fazer uma tiragem agora para o signo de Áries. Essa tiragem ela serve para o momento em que você chegar aqui. Por ser uma tiragem geral, não vai fazer sentido para todos, então sinta o que ressoa com você. Te convido para se inscrever no canal, para acompanhar, né, as tiragens para os signos. Ativem o sininho para receber as notificações sempre que eu estiver postando os vídeos. Curtam, compartilhem com os seus, comentem. Te convido para me seguir no Instagram, onde ali a gente troca de outras formas. Te convido também para fazer uma tiragem pessoal, caso você sinta de ver o seu momento. Tem o meu WhatsApp na descrição desse vídeo. E aí, eu tirei para vocês, arianos e arianas, um oráculo que é luz. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Tanto é que no momento presente aqui para vocês, a carta que saiu foi o louco. E o louco, ele é muito pura luz, assim, porque ele leva nessa mochila dele, nessa mochilinha dele, somente o que ele traz de aprendizado das experiências passadas, e ele está aberto para o novo, para o criativo, para a luz que está nele, sem preconceitos, sem se deixar levar pelo que foi antes. Então, é uma perspectiva para vocês aí muito interessante. Embora tenha aqui como desafio a força. Então, eu sinto que vocês estão, é como se vocês estivessem resistindo a uma mudança, porque o que favorece é a morte. E a morte no tarô, arianos, é o renascimento, sabe? É uma porta que se abre, esse novo, né, que eu tô falando aqui do louco, é uma porta que se abre, onde é importante deixar o que é obsoleto para trás. Porque essa porta que se abre para vocês agora é o que pode trazer para vocês uma vida, sabe? Porque se existe essa resistência, porque tem alguma coisa que não tá bom. Existe essa resistência a esse movimento, né, pela tiragem aqui. E se o que ajuda é a morte, é a transformação, então existe como eu diria aqui, uma resistência à mudança, né? E tem aqui no próximo movimento a torre, que é uma quebra de estrutura. Então, pode ser, arianos, eu estou tentando aqui entender o que essa tiragem diz para vocês. Tem uma estrutura aqui que ruiu. A gente pode estar falando de um relacionamento, a gente pode estar falando de uma estrutura interna de vocês, tá? Que ruiu e não tem mais. Quando acontece isso aqui, não tem mais como colar, não tem mais como fazer as coisas do jeito como elas foram um dia. Então, é um convite da vida para vocês, para uma reforma quanto ao seu modo de ser e estar na vida. A temperança, ela sugere, né, esse anjo maravilhoso aqui, sugere uma cura nas suas águas emocionais, né? Então, se existe alguma raiva, se existe alguma pendência com alguém, algum sentimento que não tá bom nesse momento, é muito importante que essas emoções sejam limpas, né? A cura, a harmonia, a paciência, é isso que esse anjo diz para vocês, para que vocês aí sim possam
dar esse salto aqui que o louco sugere para vocês. Além do mais, tem aqui o que vocês buscam, arianos, é a sensação de amor profundo, o prazer nas pequenas coisas, desse ponto de vista emocional. Num nível mais inconsciente, vocês estão indo embora realmente, né, entre aspas, de alguma situação, porque vocês perceberam, né, vocês estão sentindo um marasmo espiritual, uma falta de fé, né? Vocês reconheceram a trama em algum aspecto da sua vida e decidiram que vão embora. Vocês podem também estar indo para uma outra cidade, uma mudança, alguma coisa, de um lugar ou de um emprego ou de um relacionamento, por ter visto que não é aquilo mais, por não estar mais sentindo, né? Que você não está com presença mais aí nesse lugar. Bom, é importante que uma necessidade de repouso, de depor armas do ponto de vista mental, tá? Então, isso é importante agora. Tem também um pedido aqui, né, para que você se coloque em situação de aprendiz, uma questão que seja material aí, pode ser um projeto, pode ser um novo serviço que você está desenvolvendo, ou um curso que você esteja fazendo. Então, se colocar em posição de aprendiz e se dedicar aí com disciplina, com diligência, aos mínimos detalhes dessa opção que você fez. Pode ser importante que você se alie a pessoas, né, de novo nesse campo material, nos seus trabalhos, né, serviços, projetos. Pode ser que você se alie a pessoas ou um curso que possa acrescentar aí nesse momento para vocês, né? Lembrando que a vida é cheia de etapas e estágios. Pode ser que vocês estejam passando por alguma questão em que você sinta falta, né? Pode ser uma questão material, pode ser uma dificuldade financeira, onde você pode buscar uma ajuda, por exemplo, e você se sente, pode, né, acontecer de você estar se sentindo sobrecarregado com muitas atividades, com muitas demandas, e a vida te pede aí um jogo de cintura, um bom humor, ou quem sabe seja importante deixar uma dessas coisas para que o fluxo das coisas possam ser mais suaves para vocês. Aí, na sequência aqui, a gente tem um imperador, a lua e o sol. Então, a lua, a gente pode estar falando de dúvidas, de medos, de confusão emocional, mas ela, por um outro lado, né, ao invés de você... Tem alguns momentos que a gente não tem realmente clareza de alguma coisa. É importante aceitar isso e aceitar também a riqueza que a lua proporciona pra gente num nível subjetivo, assim, do nosso campo mais sensível, das nossas emoções, da nossa intuição. Então, é muito importante que você observe a sua intuição para que você volte a ter clareza, né? Que é o que o sol indica aqui, porque o sol fala de bons relacionamentos, de boas parcerias, de um bom projeto, um bom serviço, e para que dessa forma você consiga colocar em movimento o seu poder, o seu conhecimento, né? Toda essa estrutura
que você conquista aí com o imperador, né? O imperador é aquele momento em que você coloca em movimento, coloca em prática todo o seu poder e o seu conhecimento. É o pai interno, né? É a estrutura interna que está referente àquilo que é o nosso yang, né? Ao nosso pai interno, que tem esse poder e o conhecimento e a estrutura de colocar as coisas em prática, as suas ideias, os seus projetos, com clareza, né? Com equilíbrio emocional, aceitando aqui, né? Toda essa mudança, tudo isso que ruiu, e seguindo em frente. O eremita, ele é uma carta muito interessante, a carta do eremita, porque é onde você realmente se soltou de toda a sua resistência, ou de qualquer... em relação a essa estrutura aqui, por exemplo, que ruiu, né? Então existe aqui uma soltura, onde você... Uma luz, onde essa luz você busca dentro de você mesmo, né? Então tem um alinhamento aí da sua energia, um alinhamento dos seus chakras, né? Que são os nossos principais pontos de energia, através da sobriedade, né? O eremita, ele fala muito pra gente do nosso lado sábio, né? Então essa luz, essa clareza do sol, ela vem, né? Esse poder do imperador vem muito com uma introspecção que você pode fazer, que é sobre o eremita que a gente está falando, para poder alcançar essa estabilidade, né, de novo. E a imperatriz, ela fala aqui, finalizando o seu jogo, das sementes que você planta agora, que você vai plantar agora, para estruturar esse novo, né, que vem para você, esse novo momento, né, que é tão evidenciado aqui também pelo louco, né? Então a imperatriz é a beleza de novo, é a vida de novo para vocês. Ela te pergunta quais são, Arianas, quais são as sementes que você vai plantar agora, né? O que você vai trazer para o mundo agora, com toda a sua criatividade, com toda a sua beleza, com toda a sua renovação. E é essa mensagem do tarô para vocês. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Espero que seja aí um momento de mudanças muito, de transformações muito positivas para vocês.